Professor, por que eu convidei o professor para a live? O que acontece? Nossa área, que é de saúde estética, está muito bitulada a trabalhar a parte de lipólise. Então, tudo que a gente faz hoje na estética, na saúde estética, é lipólise, em cima de lipólise, em cima de lipólise. E muitos profissionais não estão tendo resultado nos seus tratamentos estéticos, na sua vivência clínica, por só fazer lipólise. Primeiro, sim, se o professor puder explicar curtinho o que é lipólise, porque as meninas falam assim, tá, a gente vai quebrar a molécula de gordura, mas e aí? Lipólise, do ponto de vista bioquímico, nada mais é do que a quebra da reserva de gordura nas nossas células, né? Especificamente nas células que reserva gordura como fonte de energia, que são os adipócitos. Então, a gente reserva energia por meio das gorduras na forma de triacilglicerol, ou também conhecidos como os triglicerídeos, né? E lá fica guardado, né? São 3 moléculas de ácidos graxos ligados a um glicerol. É dessa forma que a gente guarda energia por meio das gorduras. Então, o que a gente come e sobra, a gente reserva na forma de lipídio e guarda lá. Tá? Beleza. Aí, Quando a gente precisa dessa gordura, aí a gente quebra, precisa de energia, a gente quebra essa reserva, liberando uma molécula de ácido graxo. Isso é chamado de lipólise. entendi. Tá. Dentro da estética, o que acontece? Alguns ativos, são produtos que nós utilizamos dentro da área estética, prometem lipólise. Ponto. E nós temos também aparelhos que também prometem essa lipólise. Tá, beleza, eu vou fazer muita lipólise no meu paciente. Só que depois que eu faço essa lipólise, o que acontece com essa gordura? Porque o que a gente vê dentro da área estética é o seguinte: eu faço lipólise e aí depois, na semana seguinte, meu paciente volta e ele está da mesma forma, do mesmo jeito. E isso os profissionais não entendem. Tá, eu estou causando essa quebra, mas aí eu tenho que ter, depois dessa quebra de gordura, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela não retorne para a célula adiposa, para o adipócito, correto? Correto, exato. Na verdade, é assim, a gente, né, enquanto animais, perder gordura é, de certa forma, uma burrice biologicamente falando, né? Porque Concordo. a gente necessita dessa energia para N outros fatores no nosso organismo, né? Então, como a gente é assim como qualquer animal, gastar energia para a gente não é favorável, né? É desfavorável. Então, tudo que faça com que a gente perca a gordura, faça com que a gente otimize essa reserva de gordura futuramente, né? Por exemplo, o exercício é a mesma coisa, né? Vamos supor que o indivíduo começa a correr e ele tem um gasto aí de energia, começa a gastar carboidratos, depois passa a gastar gordura. Depois a gente pode falar sobre isso e a gente tem que falar de alguns hormônios também, não é tão Sim. simples assim. Uhum. Quando isso acontece, o organismo entende que ele tem que se ajustar de forma a guardar mais energia para uma suposta futura atividade física ele gastar mais, entendeu? Então, o que, que Entendi. acontece? A gente faz o exercício, gasta energia, tá? Então, no repouso, o organismo se otimiza a guardar caloria. Tá? Não sei se deu para Deu para entender. entender. Deu para entender. Então, assim, Então, é o na, na, mesmo esquema, mas na minha, vocês façam. na minha vivência clínica, o que acontece? Quando eu estou em repouso, eu ativo mais lipogênese do que lipólise, correto? E se eu estou Isso. falando, andando, correndo, fazendo atividade física, além da lipólise, eu vou fazer, depois que a gente falou, a gente vai falar desses hormônios. A gente acaba gastando também essa energia que a gente acumulou. É como se fosse uma poupança, né, de reserva de energia ali para a gente usar durante o nosso dia. E em repouso isso acontece diferente. Exato. É assim, o nosso equilíbrio energético, nosso metabolismo intermediário, que é aquele que promove um equilíbrio entre reservar e degradar, o que a gente chama de
anabolismo e catabolismo, esse metabolismo ele é controlado de duas formas. Primeiro, há um controle da própria célula. Esse controle ele é dado pela energia da própria célula, e essa energia, quando modifica, altera as enzimas do metabolismo, fazendo com que degrade mais moléculas ou reserva moléculas. Como que isso acontece? A nossa energia dentro da célula é o ATP. Então, conforme a gente quebra esse ATP, liberando a energia para N funções celulares, começa a diminuir a concentração de ATP e aumentar a concentração de ADP mais PI, que é o fosfato inorgânico. Quando esse ADP e PI aumenta, e ele aumenta justamente quando cai o ATP, a célula entende que tem pouca energia. Então ela passa a ativar as vias de produção de energia, que são as vias do catabolismo. Tá? Tem várias, né? Fosfoqueratina, a primeira, que é mais rápida, a segunda, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, isso é bom falar. Mas o que vem depois é a degradação de carboidratos. E quando cai esse nível de carboidrato dentro da célula, ele começa a puxar de fora da célula, ou seja, do sangue. Então, quando ele começa a puxar do sangue, cai o nível de glicose sanguínea, então, que a gente chama de glicemia. A glicemia cai. Quando isso acontece, a gente tem uma outra regulação, que é a regulação hormonal, que se dá por meio do glucagon e da insulina. Então, quando cai o nível de glicose no sangue, aumenta a liberação de glucagon, e esse glucagon é quem vai ativar as quebras de reservas de energia. Dos carboidratos, no caso do glicogênio, e do triacilglicerol, no caso dos lipídios. Então, para que isso aconteça, necessariamente nós temos que ter uma queda do nível de glicose no sangue. Isso metabolicamente falando, né? Então, no caso de vocês, promovem essa quebra de forma manual ou de outras formas, que são as técnicas que vocês usam. De forma, vamos dizer, mecânica, né? De certa forma, mecânico. Aí, quando há essa quebra, pelo menos assim, biologicamente falando, fisiologicamente, para mim, hoje, pela minha vivência clínica, quando acontece essa quebra de forma mecânica, sem que o organismo solicite essa quebra, eu acho muito mais difícil que esse lipídio seja gasto, tá? Que ele vá para as vias de fato para ser usado como energia, sem uma atividade física, sem o corpo pedir esse gasto calórico. E aí é que vem o problema. O que acontece? Fazemos essa lipólise desordenadamente, e aí o corpo entende o seguinte: pô, estou aumentando o índice glicêmico, pode haver um problema aí, né? Também estou mandando muita informação para o fígado, concorda? E aí, sem o paciente fazer esse gasto calórico, esse gasto energético, posso vir causar problemas sérios na saúde do meu paciente. Sim, com certeza. Porque, assim, promover lipólise não indica que essa molécula de gordura vai ser degradada em CO2 e água, né? Que é o final da respiração. Então, para essa molécula ser degradada e fazer energia, não basta ela sofrer a lipólise. A lipólise é a quebra do triacilglicerol em ácido graxo livre, né, e glicerol, se for quebrado as 3 moléculas de ácidos graxos. Esse ácido graxo do lipócito, ele vai cair na corrente sanguínea e, por ser gordura, ele necessita de um transportador. Quem faz esse transporte é a albumina. E aí a albumina vai levar esse ácido graxo até o músculo para ser degradado, se o indivíduo tiver em exercício físico. Mas se isso não ocorrer, se tiver em repouso, os níveis hormonais vão estar baixos dos hormônios do catabolismo, que são adrenalina, glucagon e cortisol. Então, essa molécula de lipídio ela não vai ser degradada. Ela volta a ser reservada novamente. É o que você acabou de dizer. O problema disso é que, muitas vezes, essa molécula pode sair de um local e ir para outro. Pode ser que ela tenha ido para o fígado. E aí nós temos um processo de lipogênese hepática.
né? Promove uma degradação de lipídio nas células responsáveis pela degradação, pela reserva, os lipócitos. De lá a gente leva até o fígado. Pode ser que isso aconteça. Hoje a gente tem alguns artigos científicos que dizem que alguns equipamentos na área da estética fazem esse aumento, né? E que há esse problema, que a gente pode estar causando outros problemas de saúde no nosso paciente por não haver essa oxidação da gordura. E assim, não é uma coisa tão simples, né? Essa oxidação, ela passa por vários processos até chegar a oxidar. Como o professor mesmo falou, a gente necessita da albumina porque esse lipídio ele não é solúvel. Então ele necessita de algo que carregue ele para o caminho correto, certo? E para que isso aconteça, a gente necessita que o nosso organismo ative uma cascata de hormônios para que faça inicie, vamos dizer assim, essa oxidação. Isso, exatamente. Como eu disse, para que ocorra essa oxidação, nós temos que ter a ativação das moléculas que vão degradar esses lipídios. Essas moléculas são as enzimas, né? Especificamente as enzimas da beta-oxidação. Então tem uma diferença aí, que às vezes o pessoal confunde. Nós temos a lipólise, que é a quebra da reserva de gordura em ácido graxo livre e glicerol. A nossa reserva de gordura, triacilglicerol. Muitas células têm isso, mas principalmente a do tecido adiposo. Aí temos vários tipos de tecido adiposo. Tá? Mas aí o que acontece? Essa gordura, ela tem para dentro do ciclo de Krebs. Então, o processo é mais ou menos assim. Vou tentar enumerar. Tá. Número 1, acontece a quebra da reserva de gordura, que é o triacilglicerol em ácido graxo livre, por meio de uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Ou seja, ela é sensível ao hormônio. Então, se não tiver hormônio, não é ativada a degradar. Tá? Quando isso acontece, o ácido graxo cai no sangue, e do sangue ele vai até outros tecidos para ser transformado em energia. Vou dar o exemplo do músculo, que eu acho que fica mais didático. Chega no músculo, essa gordura é entregue pela albumina, esse ácido graxo cai dentro da célula muscular. Tá? E aí que isso não basta, ela precisa entrar dentro da mitocôndria para ser degradada. Então, nós temos a entrada do ácido graxo para o miócito da célula muscular. Da célula muscular, do citosol, ele tem que cair na mitocôndria. Quem faz isso, esse transporte, é uma molécula de carnitina. E por meio de 3 proteínas que formam um complexo chamado carnitina-aciltransferase. Ela transfere esse acil graxo para dentro da mitocôndria. Esse é o papel dela. E dentro da mitocôndria, sim, que esse ácido graxo vai ser degradado. Então, lembra, esse ácido graxo vem da reserva de gordura, que é a triacilglicerol. Tá? E aí ele é quebrado em ácido graxo, faz esse caminho todo, é transferido para a mitocôndria por meio da L-carnitina, da acilcarnitina transferase, e aí ele entra num processo de degradação que vai levar a CO2 e água, que é a oxidação, ou também chamada de metabolismo aeróbico, ou a respiração celular. Tá? Esse processo específico da gordura é chamado de beta-oxidação. Que nada mais é do que pegar um ácido graxo, que na maioria tem 16 carbonos, e vai cortando ele a cada 2 carbonos. Por isso beta, o primeiro carbono alfa, o segundo beta. Corta e sai uma molécula pequena chamada acetil-CoA, que é a molécula que vai dar a entrada no ciclo de Krebs. E aí dá o processo da degradação. O que vai sair do Krebs? Vai sair o NADH mais H e FADH mais H. E eles vão levar esses hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons. Lá vai ser entregue para o oxigênio e nós vamos ter, então, a formação de água. É claro que esse processo todo
ele é muito complexo e tem mais de 26 reações. Eu tentei resumir mais ou É uma menos para... cascata de reações dentro disso para a gente poder conseguir chegar nessa metabolização. Exatamente. Aí o que as profissionais não estão se preocupando? Se eu não tenho essa beta-oxidação, se eu não tenho essa mobilização de gordura, a gente tem que se preocupar com a lipogênese. Porque se eu não estou metabolizando, eu vou retornar essa gordura para a célula. E aí eu estou crescendo essa lipogênese. Então, assim, o que eu estou vendo muito hoje em dia, não sei se tem a ver, posso estar falando bobagem aqui, é que estou vendo muitas pacientes com problema na tireoide, né? E também com insuficiência insulínica, que chama. Me faltou um nome agora aqui. Resistência insulínica. Resistência insulínica, isso, com resistência insulínica. Consequência, estão fazendo, às vezes até atividade física, estão fazendo dieta, porém, devido a essa resistência insulínica, não estão conseguindo resultados por justamente ficar com esse desequilíbrio hormonal, vamos dizer assim, por causar lipólise em cima de lipólise, por fazer as coisas de uma forma que o organismo não entende, que é para entrar em homeostase. E o organismo não consegue entrar em homeostase de jeito nenhum. E a gente está vendo muito isso, não só na área da estética, mas acho que também em outras áreas da saúde, como também na parte, nos profissionais de educação física, por exemplo, né? Sim. Não existe pílula da juventude, né? E não existe cápsula ou processo que por si só faça com que as pessoas emagreçam. A evolução ela é mais importante. Então, reservar energia para a gente é mais importante do que gastar. O problema da obesidade na atualidade, e já vem há um certo tempo, é que nos nossos ancestrais nós precisávamos buscar alimento muito longe. Então, para isso, a gente precisava gastar muita energia, em torno de umas 4.000 calorias por dia. Hoje, essa busca para o alimento no supermercado, no delivery, né, ligar e pedir, ela dá em torno de um gasto de 400 calorias por dia. Né? O nosso metabolismo basal vai depender da pessoa, mas gira em torno de 1.200 a 2.000 calorias, incorporando nisso a atividade física. A atividade física, o exercício físico, ele não que não seja importante, ele é fundamental, mas a cada sessão o gasto não é muito alto. A gente conseguir gastar em torno de 700 calorias numa atividade física é muito difícil. Tem que ser bastante intensa, mas eu não gosto de dizer intensa, porque por causa de uma lógica que eu acredito, que para a gente gastar gordura, como a gente viu agora há pouco, a gente faz isso por meio do metabolismo aeróbico, né? Da beta-oxidação, que é por meio do metabolismo aeróbico. Né? E quando a gente faz uma atividade física muito intensa, a gente utiliza a produção de energia por meio da fermentação lática. Então, fermentar é diferente de oxidar. A gente não fermenta lipídio, entendeu? Entendi. A gente fermenta, por exemplo, glicose da uva e faz o vinho, o álcool do vinho. Uhum. Entendeu? Essa fermentação que a gente faz não é por meio da fermentação alcoólica, mas é por meio da fermentação lática, produzindo a molécula de lactato. Tá? E a gente faz isso para regenerar uma molécula de NAD+, para girar a via glicolítica, porque sem ela não há vida. Tá? Então, na falta desse NAD+, o NAD sem o hidrogênio, a via glicolítica para. Tem uma enzima da via glicolítica que é, se eu não me engano, a 3,6 gliceraldeído fosfato, se eu não me engano. Ela trava na falta de NAD+, e aí a via glicolítica para.
Como que a gente consegue regenerar NAD+, ou NAD+, sem hidrogênio? Entregando esses hidrogênios em algum lugar. Tá? Uma das formas foi o que a gente falou agora há pouco, que é por meio da cadeia transportadora de elétrons. Então, esse NADH mais H, ele sai do ciclo de Krebs, vai para a cadeia transportadora, entrega esses hidrogênios para o oxigênio e vira água. Certo. E aí regenera o NAD mais sem hidrogênio. Tá? Ele pode, inclusive, sair da mitocôndria por meio de umas lançadeiras e ser utilizado na via glicolítica lá no citosol. Mas quando isso não está dando conta, por falta de... Não é que é falta de oxigênio, ele já chega no limite e ainda assim precisa de energia, a via glicolítica está acelerada, nós entregamos esse NAD+, esse H+, do NAD, para o piruvato que vira o lactato. Então, no processo dessa reação, quando o piruvato vira o lactato, por meio da lactato desidrogenase, o NAD H mais H entrega o hidrogênio para o piruvato virando lactato e regenera esse NAD+. Então, a gente consegue manter a via glicolítica ativa. Então, a gente não consegue fermentar a gordura. A gente oxida a gordura. Então, assim, aquela dilema. O HIIT faz gastar mais gordura? A seção, não. A seção faz gastar mais carboidrato. Mas tem o lado do EPOC que eles falam. Que é a quantidade de oxigênio pós-exercício fundamental para nos manter vivos. Para voltar o metabolismo ao homeostase, que a gente chama de EPOC. Né? Então, em repouso pós-exercício, a gente mantém o metabolismo alto para voltar à homeostase. O que seria essa homeostase? Voltar às reservas de glicogênio e fosfocreatina que a gente degradou durante o exercício. E aí o corpo acaba solicitando que você consuma para repor aquilo que ele tinha na memória, que aquilo ali é seu, de certa forma. Isso. Até ele saber que... Isso é evolutivo. Até saber que, não, peraí, eu estou gastando além do que você está me falando que é homeostase. Eu vou gastar mais do que eu estou consumindo. Até ele entender que o que eu quero, né? Eu estou falando a pessoa, é manter os meus índices de gordura corporal menor do que o meu corpo mesmo está pedindo. Isso a gente já está falando de sistema nervoso central. Não, na verdade é assim, o sistema nervoso central, ele entra por meio de outras moléculas, mas aí com um equilíbrio entre o consumo energético também. Durante o exercício, o que acontece é aquela regulação dentro da própria célula muscular, então a célula muscular começa a contrair. Então, quando uma célula muscular começa a contrair, tem 3 controles que faz com que a gente passe a gastar energia. Certo. Ativar a via do metabolismo. Né? O controle intrínseco da própria célula, que é a diminuição de ATP. O ATP cai e aumenta a ADP. E ele ativa as vias, as enzimas das vias de degradação. Né? A creatina fosfato e as 3 enzimas da via glicolítica, que é a hexoquinase, glicoquinase. As duas fazem um papel muito parecido. A PFK1, que é a piruvato fosfrutoquinase 1, e a piruvato desidrogenase. Né? E, professor, isso acontece tanto quando você faz o músculo contrair voluntariamente ou involuntariamente? A contração voluntária e contração involuntária? Eu acho muito pouco involuntariamente. Muito pouco. Voluntariamente é mais. Né? Aí, quando isso acontece, a gente começa a degradar a glicose, como eu disse antes, e a gente puxa a glicose do sangue e ativa a liberação do glucagon, que ativa a quebra de gordura. Então, o processo é mais ou menos esse. Mas é um processo considerado um processo de estresse. Não é estresse porque a gente consegue fazer com que ele volte à homeostase pós-exercício. Então, quanto mais intenso o exercício,
mais precisa de oxigênio entrando pós-exercício para o organismo entrar em equilíbrio. Tá? A gente chama isso de EPOC. Então, se a gente faz exercício de baixa intensidade, é claro que aumenta a entrada de oxigênio. E a gente degrada também o glicogênio e tudo mais. No final do exercício, na recuperação, para voltar ao normal, a gente precisa, no metabolismo, de entrada de oxigênio, né, pouca. Conforme aumenta a intensidade, aumenta a necessidade dessa entrada de oxigênio. E para isso a gente utiliza a energia das gorduras. Só que os pesquisadores estão vendo que a contribuição disso é muito pouca. A cada sessão dá em torno de 2% apenas. Então, ainda o clássico para perder gorduras, falando de exercício, é o aeróbico. Tá? Aí respiração mesmo celular, né? Aceleração do coração, circulação sanguínea, para que a gente tenha um gasto efetivo. Tá. No caso da estética, muito difícil isso acontecer, mas muito difícil mesmo. E aí, o que a gente está vendo? A gente está vendo aparelhos que prometem, além da lipólise, aí a gente já vai falar de morte celular, que talvez não sei se daria tempo da gente falar nessa live, mas eu estou vendo muito, a gente ainda tem 30 minutos, eu estou vendo muito, hoje em dia no mercado, muitos aparelhos com tecnologia prometendo apoptose, necrose celular. E isso tudo sem degradação. Também em excesso a gente pode, talvez no futuro, perceber que está causando algum problema de saúde ou saindo a homeostase daquele organismo no paciente, no nosso paciente também. Isso também me preocupa muito, muito, porque tá muito descontrolado isso, sabe? Porque ninguém está se preocupando qual é o caminho que vai isso. Todo mundo se preocupa com o seguinte: estou causando lipólise, estou causando necrose, estou causando apoptose. E aí, para onde é que vai isso? Né? Eu estou tirando a saúde do meu paciente, eu estou causando outros problemas futuros que eu não estou enxergando, coisas que estão fora do meu alcance clínico, vamos dizer assim. Isso realmente me preocupa. Para causar uma morte, a gente causando uma morte celular, se for uma morte controlada, tá tranquilo. Agora, se eu faço algo descontrolado, não sei. Porque realmente há aparelhos que fazem essa morte celular. Assim, no meu caso, eu faço um tratamento de redução de medidas corporais, que a gente vê uma redução de medida na gordura localizada muito grande. Porém, não há perda de peso. Eu até cheguei a comentar isso com o professor. Não há perda de peso nenhuma. E aí você faz medidas com adipômetro, faz biopedância, verifica como que está essa gordura externamente, vamos dizer assim, e a gente não vê uma mudança significativa no peso, mas vê uma mudança muito significativa na circunferência abdominal e na adiposidade. Quando eu vou medir com adipócito aquela área, ela diminuiu tipo 5%, 10%. Eu tenho pacientes que diminuem até 20% disso. E aí, só que aí eu solicitei exames antes do tratamento para verificar como anda índice glicêmico, como anda triglicerídeo, colesterol e tudo mais. E após esses exames, depois de 3 meses de tratamento, os índices baixaram muito. Por isso que eu perguntei referente a essa metabolização com uma contração muscular involuntária. Por isso que eu perguntei isso. Porque o que eu estou vendo? Processo inflamatório na gordura. Mas aí a apoptose, a necrose, entendeu? A gente está meio sem saber isso e a gente vai escrever agora um artigo científico fazendo exames mais aprofundados, inclusive até histológico, daquela gordura que está sendo tratada, para a gente ver como que isso está acontecendo, como essa diminuição dessa gordura está acontecendo. Que há processo inflamatório? Há um processo inflamatório que perdura de 2 a 3 dias. Que você visualiza essa
perda de medidas naquela região daquela gordura localizada. Porque o professor sabe que às vezes tem gordura que mesmo com atividade física, você emagreceu tipo 10 quilos, tem aquela gordurinha, aquela danada que não sai. E aí é onde a estética entra, certo? Exato. A educação, perdão, o exercício físico não nos faz perder gordura localizada. Isso não ocorre com o exercício. O que ocorre é uma perda sistêmica. Né? Por quê? Porque o hormônio que vai ativar a degradação do lipídio, ele é sistêmico. Então você, entendeu? Por meio do Entendi. exercício físico... Para quem não está entendendo o que o professor está falando, é o seguinte: sistêmico é quando a gente perde gordura, a gente elimina a gordura num todo, da cabeça até o pé. E a gente começa pela gordura visceral. Certo, professor? Isso, exatamente. Tem gorduras que a gente não degrada, a gente poupa elas por outras funções. Por exemplo, a epididimal, né? Por exemplo, há uma gordura que envolve o coração, que forma um colchim que absorve o impacto da batida do coração na caixa torácica. Então, tem alguns tipos de gordura que a gente não degrada nunca. Né? E a gordura localizada é uma delas? A gordura localizada não tem como. O que acontece? O exercício físico, mesmo a gente contraindo, sei lá, a musculatura do bíceps, ela vai diminuir a reserva de glicose no bíceps e vai pedir ajuda para o sangue, né, mandar mais molécula de glicose. Quando entra, passa menos molécula de glicose no pâncreas e aí diminui a liberação de insulina e aumento de glucagon. Então, o glucagon ele vai ficar circulando no organismo todo, entendeu? Então, ele vai pedir para degradar lipídio e levar até esse músculo em todas as células do tecido adiposo do corpo, né? da subcutâneo. Né? O bacana é que o exercício físico consegue fazer com que diminua a gordura visceral, que é a que comprime os órgãos e leva a outros problemas, né? Que é aquela pitose abdominal, né? Aquela gordura dos órgãos ali, que envolve os órgãos. Essa é a maléfica. A subcutânea, não que não seja maléfica, mas ela é bem menos maléfica do que essa que causa essa compressão dos órgãos. Por isso que uma forma de avaliar problemas cardíacos é medir a circunferência do quadril e cintura. Né? Porque quando a circunferência da cintura é alta, indica que a chance de ter problemas cardíacos passa a ser maior. Tá. Aí vamos falar mais um pouquinho sobre a beta-oxidação. Para que ocorra a beta-oxidação, a gente precisa realmente desse trabalho aeróbico. Não há uma forma mais fácil, XYZ, sei lá, porque o professor falou, não há pílula da juventude para isso, para que ocorra essa beta-oxidação. Até tem, né? São os hormônios anabolizantes. Mas aí eles causam outros problemas indesejáveis aí, né? Inclusive, eu postei esses dias que há um trabalho muito forte da Associação Brasileira de Metabolismo, de Endocrinologia e Metabolismo contra o uso de esteroides anabolizantes, ou o que eles estão chamando de modulação hormonal. Essa especialidade médica ela não existe. Entendeu? Não sabia. Depois pode até disponibilizar para o pessoal o site da Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. O que se tem é endocrinologista e só. Entendeu? Agora, a especialidade de regulação hormonal, ou algo assim, modulador hormonal, não existe. Tá? Não sabia. Quando se usa um determinado hormônio? Quando há falta desse hormônio. Né? Então, se você tem um hipogonadismo, no caso dos homens, há uma queda de produção de testosterona. Aí você tem que fazer uma reposição de testosterona.
Mulher precisa de reposição de testosterona? Não, não precisa. Porque é um hormônio masculino. Né? Isso não sou eu quem estou dizendo, é a Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Só que aí você vê resultado, claro, porque são hormônios catabólicos. Né? Então, você pegar a testosterona, ao mesmo tempo que ela ativa a degradação de gordura, ela aumenta a síntese de proteínas contráteis, que são as que formam as miofibrilas, né? Actina, miosina, tropomiosina e a troponina. Você tem hipertrofia muscular. Né? Entendi. Mas é algo a se pensar. É algo a se pensar. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. No caso de gordura localizada, o exercício físico, na sua grande maioria, não vamos falar que não, mas na sua grande maioria das vezes é muito difícil de estar eliminando essa gordura localizada, é onde a estética entra, ok? Isso, exatamente. 2, temos que parar de fazer discriminadamente processo de lipólise no paciente sem ele ter a metabolização dessa gordura. Né? Vamos dizer, na gordura localizada que a gente está trabalhando. Podemos causar processo inflamatório na gordura? Sim, podemos causar processo inflamatório na célula de gordura. Porém, não pode também ser algo de processo inflamatório em cima de processo inflamatório, porque a gente também pode desequilibrar, a gente tira de homeostase esse organismo também. Então, a gente tem que pensar num equilíbrio. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que imaginar que cada ação tem uma reação. E essa reação, sim, o que será? Se a gente não sabe o que vai ser dessa reação, por que insistir em algo que a gente realmente não sabe o que vai acontecer com esse paciente? Porque o corpo sempre... pode falar. Ele não é bom para o organismo. As moléculas inflamatórias, elas podem levar à morte celular. Então, por exemplo, você pode levar uma resistência à insulina por meio de moléculas inflamatórias. Por exemplo, interleucinas. Que podem ser ativadas, inclusive, por moléculas oxidantes, que são os famosos radicais livres. A gente está falando de fator TG... faltou aqui a palavra. Peraí, deixa eu lembrar. Fator de necrose tumoral. Essa é uma das moléculas inflamatórias. Nós temos várias. Algumas interleucinas têm esse processo e tem ainda outras. Então, promover inflamação, muitas vezes... exacerbada. Exatamente. Porque vamos supor que essa molécula possa encostar em uma molécula de qualquer órgão que tem uma predisposição a se tornar um tumor. Você pode ter uma ação desse processo inflamatório ali nessas células, que ela vai estar circulando, né? Uhum. A gente tem que pensar sempre no sistema, porque quem vai levar essas moléculas são o sistema circulatório, então vai estar passando em todo lugar. Sistema circulatório e sistema linfático. Isso, exatamente. Então, se ela parar em alguma célula que possa ter uma predisposição a desenvolver uma divisão exacerbada, nós podemos ter algum problema. Isso assim, eu dizendo do conhecimento básico, né? Não sei se tem algum artigo que mostre esse processo eficaz aí de aumentar a inflamação e levar. Mas tem uma ação tumoral, sim. Sim. Fator de necrose tumoral. Fator de necrose tumoral. O que eu aprendi até hoje é que temos alguns aparelhos que fazem esse crescimento de fator de necrose tumoral, sim, e que aí nós temos que pensar nessa apoptose de forma graduativa, aos poucos. E aí você não causa problemas de, como a gente falou, de aumento... faltou de novo a palavra, resistência insulínica, né? De resistência insulínica no paciente. Porque se eu aumento muito esse fator de necrose tumoral, eu faço também isso. É onde os pacientes não estão conseguindo ter resultado, porque estão com essa resistência insulínica a ponto de depois virar um problema de hipotireoidismo,
vou colocar assim, Isso. não é? E aí vai uma Sim. cadeia de problemas aí de saúde que desencadeia mesmo.